Nós estamos hoje no segundo dia da nossa série Reconstrução. E eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração com o tema mão na massa. Vira para essa pessoa e fala assim, ó, chegou a hora de pôr a mão na massa. Já viu esse termo? Fala assim, ó, agora não tem jeito, tem que pôr a mão na massa. E é sobre isso que Deus quer falar com a gente hoje. Sobre nós termos essa decisão de realmente pôr a mão para fazer o que precisa ser feito. Eu quero orar com você e depois quero ler um texto lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo 12. Vamos orar? Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença aqui entre nós. Que o Senhor, meu Deus, possa trabalhar em nossos corações, possa fazer algo novo, de novo sobre a nossa vida. Reconstrói corações quebrados, pessoas que estão talvez, meu Pai, sem esperança, sem direção, que entraram aqui precisando ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Neemias capítulo 2, versículo 12 diz assim: saí de noite com alguns homens, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Eu quero que você olhe para cá. Na semana passada nós ouvimos uma palavra no capítulo 2 de Neemias, no início, onde foi falado com a gente do destinar a oração, que Deus ouve orações, amém? O Senhor responde orações, e que nós precisamos aprender a ser ousados em Deus, ser gratos por tudo aquilo que Deus está fazendo, mas também saber que o nosso Deus, Ele tem poder para fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos. E aqui eu quero ministrar o texto seguinte. Nós vamos falar um pouquinho hoje, desde o 12 até o 20, onde Neemias, após ele ser liberado pelo rei, ele chega em Jerusalém, e a sua primeira atitude é sair pela noite, sem falar para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele sai na noite, e ele começa a caminhar em cima das ruínas. Ele começa a olhar tudo aquilo que estava quebrado. Neemias, ele começa a caminhar e olhar, e ver todo estrago que tinha acontecido em Jerusalém. E eu aprendo uma coisa com isso, e eu quero ser direto ao ponto. Que a primeira coisa para a gente viver uma reconstrução na nossa vida, nós precisamos analisar aquilo que está quebrado. Repita comigo, eu preciso analisar o que está quebrado. Neemias, ele sai no meio da noite, com poucos homens, e ele começa a caminhar sobre toda aquela ruína. Às vezes um silêncio faz bem para a gente. Às vezes ficar sozinho faz bem. Tem momento da nossa vida que às vezes é tão importante a gente parar tudo, não conversar com ninguém, olhar para dentro da gente e começar a refletir o que precisa ser diferente. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Se não, isso é muito importante. Às vezes a gente, no barulho da emoção, no calor das coisas, às vezes nós estamos tão preocupados, tão agitados, tão ansiosos,
que a gente acaba não ficando quieto, que a gente acaba não parando para ouvir de verdade o nosso interior e as coisas que precisam ser escutadas, que é a nossa alma gritando, que às vezes está sangrando, a nossa análise de olhar e falar, isso precisa ser diferente, e ficar em silêncio, ficar quieto, às vezes não ouvir ninguém, mas começar a refletir da sua vida, isso faz um bem tremendo para nós. A primeira coisa que eu vejo é que Neemias, quando ele chega, ele começa a caminhar, e ele começa a andar sobre as ruínas, ele começa a olhar para tudo que está quebrado, e quando a gente começa a olhar para tudo que está quebrado, ali a gente começa a medir o tanto que a gente precisa caminhar, ou que a gente precisa trabalhar, para colocar em ordem aquilo que está bagunçado na nossa vida. E esses momentos para a gente é tão especial, porque todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser reconstruídas. Todos nós que estamos aqui, tem algo em nós que precisa ser mudado, que Deus precisa trabalhar. Se tem alguém aqui dentro que fala assim, pastor, não, eu tô top, pastor. Eu quero dizer para você que eu acho que você está tão distante de Deus, e eu acho que é por isso que você está achando que está tudo bem com você. Porque eu aprendo diferente na palavra, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu começo a ver os meus erros. O apóstolo Paulo, alguém que era tão próximo do Senhor, ele dizia assim, eu me considero como esterco. Porque toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente começa a perceber o tanto que a gente precisa mudar, melhorar, ser transformado. Nós somos pessoas que precisam ser transformados de glória em glória. Nós precisamos ser renovados a cada dia, nós não somos perfeitos. E por isso um momento de análise, um momento de olhar para a gente, isso faz toda a diferença. Esses dias atrás, aconteceu uma situação, você sabe que quando a gente está preso nos nossos traumas, quando a gente está preso nas nossas dores, quando a gente está preso nas situações que nos frustraram no passado, às vezes a gente não consegue avançar de tanto que a gente está ferido. E eu me recordo, há umas 2 semanas atrás aconteceu uma situação que me fez refletir muito em algumas situações, ministerialmente falando. Eu lembro que no começo da igreja, por tamanha necessidade que nós passamos, de não ter condições de fazer uma substituição de uma lâmpada. Eu estou olhando a Nayara aqui. A Nayara, o Tiago foi o episódio de um dessas cenas. Eles estavam sentados na última fileira, do meu lado esquerdo, do lado direito. Me lembro até hoje, eu estava pregando uma palavra sobre Jó. Parece que foi combinado, um efeito artístico. Eu lembro assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Pum, estourou a lâmpada, ela quase caiu na cabeça deles. Lembra disso? E aquela lâmpada ficou lá sem ser arrumada por mais de 1 ano. E eu lembro que no começo do ministério, com poucas pessoas e com muita dificuldade, eu lembro que eu ensinava sobre contribuição, ao ponto de eu... Sabe quando você pega e fala assim, não, eu não vou falar mais sobre isso não. Vou ficar falando mais toda hora sobre essas coisas não. Cansei. Quem quiser ajuda, quem não quiser não ajuda. Eu tenho meu trabalho, eu não dependo disso, eu não dependo da igreja. Eu vou tocar a minha vida e eu acabei indo para o outro extremo. Há umas 2 semanas atrás, quando o pastor Rubinho esteve aqui, ele foi muito usado por Deus para várias coisas. Mas uma delas, a gente estava conversando e falando sobre a igreja, sobre o avanço do reino, sobre o avanço da obra. E a gente conversando sobre a realidade financeira da nossa igreja, na hora que eu comentei com ele de como Deus tinha sustentado, estava sustentando, ele me falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim, toda vez que você fecha a sua boca e deixa de ensinar o certo, o povo deixa de ser abençoado. E aquilo para mim mexeu comigo demais.
Porque eu percebi que eu estava deixando de fazer o que é certo, ou ensinar o correto, com mais intencionalidade, por causa de traumas passados. E ali começou a me fazer refletir muita coisa. Quantas vezes na nossa vida a gente está preso nos nossos traumas, presos nas nossas dores, presos nos nossos problemas, que a gente não consegue avançar por conta disso. Sabe, Deus quer falar algo com a gente. Essa noite da gente caminhar em cima dos entulhos, essa é a noite da gente caminhar em cima das ruínas. Isso é a noite de a gente começar a passear. Porque eu me recordo de uma cena e ela me vem na cabeça. Nós estávamos um dia aqui na obra e tinha um montoado de entulho. Tinha muito entulho. Eu lembro que a gente estava caminhando sobre aqueles entulhos. E toda vez que eu caminhava sobre aqueles entulhos, eu me recordava de qual parede era, de qual lugar tinha caído. Porque você caminhar sobre entulhos, você caminhar sobre ruína, te faz lembrar daquilo que você viveu. Então Deus nos convida a uma coisa nessa noite, a caminhar sobre experiências traumáticas, caminhar sobre experiências negativas, caminhar sobre traumas, caminhar sobre dores e começar a avaliar a nossa vida da seguinte forma: porque eu não estou avançando? É porque de repente você vai perceber que dores precisam ser saradas para você avançar na tua vida. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Examine o que está quebrado. Olhe para aquilo, caminhe sobre. No versículo 17, Neemias, aí sim ele vira para o povo e diz: então lhes disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Após ele caminhar sobre as dores, após ele caminhar sobre as ruínas, após ele avaliar, ele pensar: olha, o que gerou isso foi o fogo, foi a guerra, foi a destruição, o inimigo se levantou e pôs a gente para baixo. Após ele caminhar sobre aquilo, ele vira para o povo e diz assim: olha, preste atenção, nós estamos em ruína, nós estamos com problemas, mas chegou a hora da gente se levantar, se colocar de pé e dizer: vamos reconstruir. Chegou a hora de pôr a mão na massa, chegou a hora de fazer alguma coisa. Você está entendendo? Deus colocou algo queimando no meu coração hoje aqui para te dizer que chegou a hora da gente se levantar para pôr a mão na massa, fazer acontecer o que precisa acontecer. Tem alguém comigo aí? Digam amém. Quem está vivo aí comigo, digam amém bem forte. Levanta a sua mão, dá uma glória a Deus. Chegou a hora de pôr a mão na massa, meu querido. É a convocação de Neemias, tipo assim: escuta, você já sabe que a situação está terrível, e agora, o que você vai fazer a respeito? Porque a primeira coisa que nós vemos para reconstruir é preciso reconhecer. Certo? Primeira coisa, reconhecer. Analisar, avaliar. Segunda coisa, aqui começa um ponto de partida. Porque a reconstrução, na verdade, ela não começa quando você põe a mão de fato, mas ela começa quando você decide fazer. Porque ela começa aqui primeiro. Então eu quero liberar essa palavra sobre a vida de muita gente que vai sair daqui hoje disposto a viver algo novo, um tempo novo para a sua vida. Porque você já vai sair daqui decidido em fazer. Então aqui dentro você vai sair assim: olha, eu preciso viver isso. Isso que está sendo pregado precisa acontecer sobre a minha vida. Então essa atitude, essa disposição de coração já faz começar a viver um tempo novo sobre a tua vida. E ali eu vejo uma coisa, queridos: a partir do momento que a gente avalia o que está quebrado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, nós temos duas decisões. Duas decisões. Ou a gente sabe o que precisa fazer e cruza os braços, ou a gente sabe o que precisa fazer e põe a mão na massa.
Porque, queridos, olha, tem muita gente que você conversa e a pessoa fala assim: pastor, eu sei qual é o meu problema, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei, mas e aí? Eu não tenho força. Talvez quantos de vocês estão aqui e falaram assim: pastor, eu sei o caminho, eu sei certinho o que eu preciso fazer. Porque a gente vive uma era hoje que não nos falta mais informação. Qualquer coisa que você quer saber, se você der um Google, você fica sabendo na hora. Você está com uma dor hoje, algum tipo de dor. Antes você tinha dor e falava: vou no médico. Hoje você tem dor, você faz o quê? Vai no Google. E você quase morre com o diagnóstico do Google. Porque o nosso problema hoje está mais do que provado que não é falta de informação. Porque informação nós temos. Hoje você sabe que de repente o sintoma que você tem é uma falta de vitamina. E às vezes você nem vai no médico, você já vai lá e compra a vitamina. Hoje você sabe que se você precisa ter um comportamento diferente dentro da sua casa, na sua maneira de lidar, você vai lá e dá um Google: como eu posso melhorar as minhas atitudes dentro de casa? E lá vem as receitas. Hoje em dia está mais avançado ainda, você vai para a inteligência artificial. Você vai lá e coloca uma frase, começa a conversar com a inteligência artificial. Vem mais detalhado ainda. O nosso problema hoje não é informação. O nosso problema hoje é o que fazemos com a informação que recebemos. Porque muitos de nós já avaliamos: algo precisa acontecer no meu casamento, algo precisa acontecer na minha vida, uma postura nova precisa acontecer na minha fé. Pois bem, você sabe o que precisa acontecer. Agora, o que você vai fazer a respeito disso? Talvez alguns estão de braços cruzados porque estão sem forças. Mas outros, eu creio que Deus trouxe aqui nessa noite, mesmo que você esteja sem força, mesmo que você esteja sem ânimo, mesmo que você sabe o que você precisa fazer, mas não está conseguindo fazer, eu creio que Deus vai fortalecer pessoas e levantar pessoas, derramar uma unção de força sobre a tua vida, para que você saia daqui, levanta e comece a pôr a mão na massa, a fazer aquilo que precisa ser feito. Eu creio nisso, porque essa é a outra decisão. Eu sei o que precisa ser feito, agora eu vou fazer algo. Algo vai ser feito. E Neemias, ele faz essa convocação, porque eu quero dizer algo muito importante para você, querido. Preste muita atenção nisso que eu vou ministrar. Reparos precisam ser feitos. Ontem pela manhã, eu estava meditando nesse texto. Estava lendo o capítulo 3, o seguinte. E o capítulo 3 de Neemias, ele é como um capítulo histórico, onde ele começa a narrar: família tal reconstruiu de ponto tal a ponto tal. Outra família reconstruiu o leste, outra família reconstruiu o sul. E ali ele começa a citar o capítulo inteiro. Cada família, cada pessoa, cada um que estava envolvido no trabalho de reconstrução. Só que no término desse texto, eu acabei de ler, fechei meus olhos e comecei a orar ao Senhor, falando: Senhor, que a tua rema, a tua palavra entre dentro de mim. Uma palavra queimou, reparo. E eu fui pesquisar quantas vezes a palavra reparo, porque eu me surpreendi com a repetição dessa palavra, reparo. Em algumas traduções, como NVI 30 vezes, NTLH 29 vezes,
Na corrigida, 35 vezes. Em um único capítulo, a média de repetição da palavra reparo é de 30 vezes. E ali o Senhor começa a falar algo no meu coração. Que consertos precisam ser feitos. Reparos são necessários. Uma parede. Com um buraco aqui. Com um buraco aqui. Com um buraco aqui. Ele pode parecer pequeno, mas isso vai tornando essa parede frágil. Reparos não feitos torna uma parede frágil. E Deus começa a falar ao meu coração de uma forma muito forte. Que tem pessoas que estão fracas, que já não se sente tão forte porque não repararam o que precisa ser reparado. Olharam para alguns problemas e tentaram passar por cima sem resolver. Olharam para algumas situações que um dia te feriu, te machucou e você decidiu tocar o barco. Ir para cima, não, deixa isso aqui para lá, vamos, não precisa resolver disso não. Mas só que hoje o teu coração está gritando, a tua alma está gritando. Hoje você tem sentido dores dentro de você. Sabe por quê? Porque tem reparos lá atrás que não foram feitos na tua vida. E nós precisamos entender uma coisa, que existem lugares que precisam ser reparados. Senão no amanhã vai comprometer toda a construção. Lugares não reparados se tornam lugares frágeis. Sabe aquela conversa mal resolvida? Você decidiu tocar o barco, você não teve coragem de sentar, olhar no olho e ter um diálogo sério? Sabe aquela conversa que você pulou um dia? Você pegou de repente o teu marido com conversa no WhatsApp com outra mulher. Você decidiu passar por cima disso, mas você não confrontou, você não conversou. Só que isso está te consumindo, mulher, porque você não reparou isso. Sabe, homem, aquela falta de perdão que você não teve capacidade de virar e falar: me perdoa, eu errei, eu falhei. Isso está te consumindo, isso está acabando com você. Sabe, reparos que não foram feitos. Sabe, atitudes que eram necessárias ser tomadas e não foram tomadas. Sabe, perdão que era para ser liberado e você não liberou. Porque talvez o seu coração está assim: olha, eu já fui tão machucada, eu já fui tão machucado. Meu pai me feriu tanto, pastor. Meu pai me batia demais. Meu pai me confrontava. Meu pai, sabe, foi alguém muito duro comigo. E talvez você carrega essas dores com você, que você não consegue avançar na sua vida, porque você não parou para reparar isso. Tem gente que está aqui dentro hoje, que o Senhor colocou no meu coração, que está vivendo uma vida, tocando a vida. Mas o Senhor já te disse: você precisa reparar aquilo que está quebrado. Porque se você não repara, a tua vida começa a se tornar frágil. Tudo que você não resolve direito é um problema maior no dia de amanhã. Pecados não resolvidos, pecados escondidos, coisas ocultas que só nós sabemos, só nós fazemos, e que nós achamos que não tem problema porque ninguém sabe. Mas o problema não é alguém saber, o problema é o Todo-Poderoso estar sendo ferido, imaculado, sabe, a santidade sobre a tua vida, e você acha que isso talvez não tem problema porque ninguém sabe. O problema não é ninguém saber, o problema é existir um problema que não está sendo resolvido. Tem problemas que precisam ser resolvidos. Você na verdade só consegue ficar bem se você de verdade sentar e resolver alguns problemas. E o Senhor me dizia ontem pela manhã: seja cuidadoso nesse processo. Não preocupe apenas com o externo. Ouça isso que Deus está dizendo para alguns aqui: seja cuidadoso nesse processo. Não se preocupe apenas com o externo. Porque às vezes nós achamos que só estarmos de aparência, estarmos bem, estarmos de cabeça erguida. Olha, o problema está dentro da minha casa, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Olha, ninguém sabe o que está dentro do meu coração, ninguém sabe o que anda passando na minha mente.
Olha, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, eu não falei com ninguém. Você sabe por que Deus está falando isso hoje? Porque ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe das lutas que você está passando, mas o Senhor tem visto. E é por isso que Ele está dizendo nessa noite: seja cuidadoso, seja detalhista. Não se acostume com aquilo que precisa ser reparado. Eu me recordo de uma situação que aconteceu aqui na obra. Tinha uma porta que ela foi mal pintada e ela tinha uma mancha. E eu passava perto daquela porta, eu falava: essa porta ela precisa ser reparada. Um dia eu peguei mais uma pessoa, eu falei assim: hoje nós vamos reparar essa porta. Comprei 1 litro de removedor, comprei água Haas, thinner, comprei espátula e começamos um processo. Por causa de um borrão, nós tivemos que remover a porta inteira, toda a camada de tinta, de primer, tudo que ela tinha, porque ela não iria igualar mais, por causa de um borrão. Ou você vai acostumar com o borrão e vai tocar a sua vida achando que isso não vai te incomodar amanhã, ou vai ter hora que você vai ter que parar e reparar o que está quebrado. Eu sinto que Deus está falando com pessoas hoje aqui. Eu sinto que o Senhor preparou essa noite para trabalhar no mais profundo do ser de algumas vidas que estão hoje aqui. A ideia não é se acostumar. A ideia não é passar por cima. A ideia é reparar. Repare. Seja cuidadoso, repare. Não ignore as tuas fraquezas. Porque as tuas fraquezas amanhã ela pode te derrubar. Não ignore esse processo. Seja atento e cuidadoso a isso. Seja repetitivo a isso. Se tem algo no teu casamento que não te agrada, se a tua vida íntima não está da melhor forma que deveria ser, seja exaustivo e converse sobre, mas não ceda às tentações. Existe algo muito maior que nós devemos estar preocupados, em reparar aquilo que está quebrado. Porque uma parede quebrada, ela se torna uma parede fraca. E o Senhor diz que esse é o momento que Ele quer reparar vidas, reparar corações, reparar estruturas. Eu sinto uma unção de conserto nesse lugar hoje. Eu sinto uma unção especial do Senhor, consertando, reparando, transformando, trabalhando no mais íntimo. Sabe, isso tem queimado tão forte dentro de mim. Nesta noite, a gente sabe que cada culto às vezes acaba tendo uma direção diferente. E eu sinto Deus falando tão forte hoje, que Ele quer reparar alianças, Ele quer reparar votos, Ele quer reparar compromissos, Ele quer reparar vidas que um dia prometeram algo a Ele, e que talvez foi quebrado alianças. Senhor, a minha vida é tua, pode me usar, faz de mim o que você quiser. O Senhor quer reparar vidas hoje aqui. Quando esse processo ele é entendido, a Bíblia diz assim que Neemias, ele começa a dizer para o povo: olha, o Senhor está conosco. Porque ele começa a citar para o povo aquilo que ele tinha acabado de viver. Ele fala assim: você sabe por que eu sei que Deus está com a gente? Você sabe por que eu sei que Deus está com a gente? Por causa de uma coisa: eu cheguei no rei, e o rei liberou eu para estar aqui. Eu cheguei no rei, e o rei disse assim, que ele daria livramento, e ele daria provisão para a gente. E a boa mão de Deus esteve conosco nesse processo. E naquele momento, queridos,
sabe o que ele faz? Algo poderoso. Ele começa a falar daquilo que Deus pode fazer. Porque quando você abre a tua boca para falar daquilo que Deus pode fazer, isso renova a tua fé e fortalece quem está em volta de você. Posso ouvir um amém? Eu sinto que Deus quer fazer algo aqui hoje. Deus quer começar a mudar a tua maneira de falar. Você está falando de muito problema, você está falando de muita coisa ruim, porque a tua boca só está exalando aquilo que está dentro do seu coração. Mas o Senhor está dizendo uma coisa: lembre daquilo que Ele fez um dia sobre a tua vida, e fale mais daquilo que Ele fez, daquilo que Ele pode fazer, porque isso vai trazer vida para você e para quem está em volta de você. Posso ouvir um amém? Olha só, e ele diz assim, versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização deste projeto. Na hora que ele abriu a boca, Deus levantou pessoas para estar perto dele. Eu sinto que Deus vai começar a mudar relacionamentos, amizades, teu círculo, teus vínculos. Para Deus fazer algo novo na tua vida, Deus vai ter que mudar o teu círculo de amizade. Para Deus fazer algo novo na tua vida, Deus vai ter que mudar a linguagem que está em volta de você. Deus levantou pessoas para estar perto de Neemias, que estavam no mesmo propósito, dizendo: vamos construir, vamos sim, vamos avançar. Eu creio que Deus conectará você a pessoas do alto, pessoas preparadas por Deus, para que portas se abram para a tua vida, para que o teu casamento seja restaurado, para que você esteja de pé, para que você viva as promessas de Deus. Sinto conexões do céu sendo preparadas para vidas aqui nessa noite. Deus vai começar a mudar algumas coisas. Não se assuste se algumas pessoas saírem de perto de você. Não se sinta ofendido, não se sinta mal por isso. Não se sinta mal. É apenas Deus cuidando do teu vínculo. É apenas Deus preparando pessoas que vão falar a mesma coisa que você, que vão caminhar na mesma fé, que vão caminhar no mesmo propósito, que Deus vai preparar para estar do teu lado. Eu creio que nesse tempo Deus vai fazer isso. Versículo 19, diz assim: porém Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gésem souberam do que eles estavam começando a fazer, do que eles tinham decidido a fazer, e começaram a rir e caçoar deles. Prepare-se uma coisa, meu querido, toda vez que você, não vou entrar muito nisso, mas é importante citar, toda vez que você fala assim: eu vou me levantar, o inferno vai querer se opor. Saiba que isso é real, porque todo movimento que você faz para uma reconstrução, para um conserto, existe um movimento do inferno para te inibir. Você se movimentou na direção de Deus, o inferno se movimenta para que você não se movimente mais na direção de Deus. Na hora que eles falam: nós vamos reconstruir, Sambalate, Tobias e Gésem, eles levantam, faz o quê? Olha, você não. Olha a loucura deles. Olha o que eles querem fazer. Olha do que eles estão pensando. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero caminhar para finalizar essa mensagem. Qual é a resposta que nós damos quando nós somos confrontados? Qual a resposta que você dá? Qual é a resposta que você vai dar para um tempo de reconstrução? Neemias, ele vira e diz assim, quando ele é confrontado: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Sabe qual deve ser a nossa resposta a um movimento do inferno contrário à nossa vida? Sabe qual deve ser a nossa resposta? O Deus dos céus
fará que eu seja bem sucedido. Quando o inferno te confrontar, quando as vozes do inimigo baterem na sua cabeça, responda à altura. Não se cale, não cruze os braços, não fique com medo. Porque a tendência de nós é o quê? Quando somos confrontados é recuar. Quando somos confrontados é cruzar os braços. Quando somos confrontados é ficar com medo. Mas o Senhor quer nos ensinar através da vida de Neemias o quê? Toda vez que você for confrontado, dê uma resposta. E a nossa resposta deve ser essa: o Deus dos céus fará que eu seja bem sucedido. Eu creio que o Senhor reconstruirá vidas, pessoas, reparará pessoas aqui nessa noite. Eu sinto uma unção de conserto, uma unção de aliança, uma unção onde Deus vai fazer algo novo em você primeiro. O Senhor trouxe você aqui, sabe para quê, querido? Para fazer algo em você hoje, para curar feridas, para curar dores, para tratar em você, para trabalhar em você.